Os portugueses são os europeus que mais se divorciam, de acordo com dados do Eurostat que reportam a 2017. O que pode estar por detrás destes números e o que conduz afinal a um casamento falhado é o que exploramos hoje na reportagem especial Separados de Fresco. Eu senti que o meu mundo ia desabar. Eu digo que ao fim de 28 anos não conhecia a mulher que tinha. Foi uma lufada de ar fresco. Foi bom para mim. Eu renasci depois do divórcio, depois da doença, eu renasci. Não tem idade, sexo, raça ou classe social. Pode chegar num repente ou instalar-se silenciosamente. O divórcio pode apanhar qualquer um na curva, mas qualquer um na curva pode escolher dar a volta por cima. Joaquim Sá Pinto, 54 anos, natural de Famalicão. É um dos poucos a deixar-nos descobrir-lhe o rosto. As promessas de união na saúde e na doença não lhe valeram. Quando o cancro bateu à porta, a mulher decidiu sair. Durante o meu período de doença, começo-me a perceber que começa a haver um distanciamento entre mim e, neste caso, a minha ex-mulher. A luta contra a leucemia fez-se assim no meio de distúrbios matrimoniais. Eu estava em isolamento no hospital e só entrava uma pessoa toda super protegida para me proteger a mim e começa a haver discussões, a levar temas para a visita que não tinham nada a ver com a minha situação. Eu faço um transplante, o primeiro transplante ao fim de 6 meses vai ao ar. Eu sou proposto para novo transplante, daí eu dizer que não queria ver mais porque tinha sofrido bastante. E no segundo transplante, quando eu tenho a alta, todos os cuidados que eu teria que ter, porque eu não tinha defesas, que teria que ter, a minha ex-mulher não estava a ter. Portanto, quem estava a cuidar de mim praticamente era a minha filha com 12 anos. Só meses depois de ter finalmente regressado a casa, percebeu o que realmente se passava. Em janeiro eu descubro que ela tinha um amante, já o tinha quando eu estava no hospital, e foi o descambar da situação que ainda hoje às vezes me traz uns amargos de boca, porque eu não podia cozinhar, eu não podia fazer a minha higiene pessoal, tinha que ser outra pessoa a fazer, e ela nesse preciso momento é que ela abandona. E o casamento de quase 3 décadas, que tinha já sobrevivido a uma primeira traição, acaba no momento mais delicado de Joaquim. Ao fim de 28 anos custa um bocado. E custa mais quando estamos doentes e quando ficamos com uma filha menor ao nosso encargo. Nós doentes, sem nos poder tratar, ainda ter que cuidar com uma criança com 12 anos, ainda é muito mais difícil. Valeu-lhe o apoio dos 2 filhos e da família mais próxima, mas tudo fica mais difícil sem o apoio principal. Metade do cancro cura-se com amor. Quando se tem amor, durante o período de tratamento oncológico, tudo se torna muito mais fácil, tudo. É o sofrimento, é os tratamentos, é tudo mais fácil. Porque sabemos que temos sempre alguém que nos ajuda, que nos ampara. Ora, quando nós estamos sozinhos, é quase 50% de uma derrota anunciada. Só que não foi uma derrota. Saiu a perder do casamento, mas na luta contra a doença é Joaquim quem está a ganhar. Ao fim de 3 anos de duros tratamentos, o cancro na medula está finalmente em remissão. E na busca por um novo amor, o vencedor é também Joaquim. Separou-se em 2017 e é por isso um dos casos a contribuir para que Portugal esteja no topo da lista dos divórcios na União Europeia. As contas são feitas proporcionalmente, ou seja, contabilizam-se as separações matrimoniais por cada 100 casamentos. E o resultado é este. Somos os campeões do divórcio nos dados mais recentes do Eurostat. Perto de nós, só Luxemburgo, onde curiosamente há também muitos imigrantes portugueses. Do outro lado, estão países como Roménia e Malta, com uma mínima taxa de divórcio. Histórias como as de Joaquim engrossam os números de Portugal. Mas a explicação para um pico de casamentos falhados no ano de 2017 estará não em casos como este, mas na crise económica que afetou o país nos anos anteriores.
Não foi raro receber casais que, perante as dificuldades económicas, optaram por permanecer na mesma casa, mesmo já tendo tomado uma decisão que, assim que existisse a possibilidade, se afastariam ou se divorciariam. E eu penso que terá sido esta uma das principais causas para que, a partir de 2017, se tenha notado um acréscimo tão grande em termos de divórcios. É verdade, pelo menos diz o Instituto Nacional de Estatística, que apesar de muitas separações, também se casa cada vez mais em Portugal. E o problema pode estar aí mesmo, nos motivos que levam um casal a dar um nó. Há em muitas famílias, quando nós sabemos, a pressão para o casamento. Vinda dos pais, dos avós, vais viver com fulano ou com fulana, então e não casam, então e depois os miúdos, então e depois e se constituem património e depois é de um, é do outro, portanto, ainda há uma pressão, às vezes até fiscal, curiosamente, para que as pessoas casem. É um desses casos de pressão que nos leva à vitória. Vamos chamar-lhe heroicamente assim. Protege a identidade, mas abre o coração. Aos 30 anos é divorciada, mãe de 2 filhos e mergulha agora numa nova relação. Casou com 20 anos, impulsionada pela família, por causa de uma gravidez não planeada. Namorei poucos meses e engravidei. Então a opção foi casar. Foi muito rápido. No espaço de meio ano engravidei, casei. A imaturidade levou a confiar tudo ao ex-marido. Não acabou o curso e ficou a trabalhar em sociedade com um companheiro que a manteve sempre na ignorância sobre as contas. Depois de uma grande dependência financeira, veio o resto. Sofri sempre alguma violência psicológica, muita irritabilidade por parte do meu ex-marido, pouco apoio. E ele dizia que ia ser diferente e nunca foi diferente. Era sempre ausente, quando estava presente não me ajudava, continuava sempre a ser ofensivo, destruidor, com as palavras, e baixou muito a minha autoestima, a minha força para poder iniciar projetos novos. Já estava bem perto do abismo quando o dia D chegou. Passei por um processo de anorexia que durou até ao início do divórcio, porque lá está, eu estava-me a autodestruir. Aquela permissão toda estava-me a autodestruir. E não partiu de mim, eu não tive coragem de enfrentá-lo a ele, enfrentar a família dele, enfrentar a minha família e dizer que queria pôr um ponto final. Então, felizmente, partiu dele pedir o divórcio. Já havia uma pessoa, porque ele, quando pediu o divórcio, saiu de casa e foi viver com a pessoa. Quando o casamento se transforma numa tortura permanente, porque se anda, afinal, às voltas com o sofrimento. A minha família não aprovava e achava que eu devia ser tolerante, porque os homens são assim. Pronto. E foi nesse sentido que eu aguentei. E como também eu tinha um sonho de constituir uma família, isso também acabou por prolongar o meu sofrimento dentro daquele casamento. Eu não queria desistir, muito embora eu soubesse que aquilo não estava a ser bom para mim. Eu, se pudesse apagar os últimos 15 anos de casamento, apagava-os. Literalmente, não queria lembrar nem da pessoa, nem dos momentos, se pudesse apagar os últimos 15. E não digo, por exemplo, os últimos 16, porque senão já não tinha a minha filha. Uma das coisas que eu eventualmente faço as pessoas pensarem é no sentido de que será que realmente vale a pena estar a receber migalhas numa relação quando no fundo merece muito mais do que isso? E não raras vezes opta-se por receber migalhas em nome dos filhos, até ao dia em que são praticamente eles a pedir a separação. Foi uma das coisas que mais pesou para eu aceitar bem o divórcio, foi ter visto o que é que principalmente o mais velho sofreu. Vi-o chorar muitas vezes, o mais velho chorou muitas vezes. O meu filho sofreu interiormente. Eu acho que ele ainda hoje em dia sofre um bocado com isto. A questão dos filhos muitas vezes é uma desculpa que os casais dão para não assumirem a sua própria responsabilidade. Porque há mesmo estudos que demonstram
que é muito mais saudável para as crianças estarem com pais separados do que com pais em que estão em constante conflito. O apelo que nós fazemos é sempre aos pais, à mãe, ao pai, é que pensem bem se vale a pena manter determinado tipo de guerras. Normalmente, no longo prazo, não vale a pena. Com mais ou menos guerras, o fim de um casamento pode ser muito devastador. Eu senti que o meu mundo ia desabar e tive vontade de morrer, porque tudo aquilo em que eu apostei e por tudo aquilo em que eu lutei estava-me a escoar pelas mãos. É muito penoso para as pessoas, psicologicamente, admitirem que aquele projeto em que investiram tanto do seu tempo, tanto do seu amor, tanto da sua presença física e psicológica, de ajuda, de entreajuda, de nascimento dos filhos, de crescimento dos filhos, de construção de uma vida a dois, que de repente falhou. E, portanto, há pessoas que demoram muitos anos a sarar isso. Não foi, felizmente, o caso de Joaquim e de Vitória. Depois de quase lhes ter cortado a respiração, divórcio é hoje sinónimo de lufada de ar fresco. Eu renasci depois do divórcio, depois da doença, eu renasci. Uma coisa que eu aprendi, conseguirmos distinguir muito bem o que é amor e o que não é. Porque eu acho que amar é uma coisa e ter a sensação de posse não é amor, é outra. E eu acho que isto que é importante em todos os relacionamentos. Outra coisa que eu aprendi é mesmo o respeito. Hoje estou feliz, mas a felicidade também fui eu que a construí, vou construindo. Eu não dependo de ninguém. É as escolhas que eu faço. Eu considero-me feliz estando com ou sem alguém, não é? Ainda assim, há uma felicidade acrescida estando com alguém que nós gostamos. É isso que as pessoas têm que ter em consciência, que não é o ter com alguém que vai trazer a felicidade. A felicidade deve ser do próprio, o outro poderá acrescentar algo a essa felicidade e não dependermos de alguém para sermos felizes. Acho que é um dos erros que a maior parte dos portugueses está a fazer e que leva a que depois existam muitos divórcios. Ou seja, entram numa relação, pensam que com esta pessoa vão ser felizes, passam alguns anos, sentem que realmente essa felicidade que tanto esperaram não acontece e depois decidem afastar-se, quando no fundo o que deveriam de fazer é investir pessoalmente, sentirem-se bem e quanto melhor se sentem, melhor serão em termos de parceiros e parceiras e mais viverão as relações de uma forma positiva. Talvez o segredo seja o amor pelo outro andar de mãos dadas com o amor próprio.